bem que vocês, dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, não por obras para que ninguém pense que se salvou. Eu fiz um monte de coisa aí, eu fiz por merecer, né? Não. Salvação é dom de Deus. E o outro texto está em Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas aquele que não fez por merecer, não trabalhou para isso, mas acredita, mas confia naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é considerada como justiça. A Bíblia, que é de onde nós tiramos esse texto aqui, a palavra de Deus, ela vai dizer para a gente que existe algo que Ele nos dá de graça, sem que essa oferta seja uma oferta enganosa. Deus diz que existe algo que Ele dá para a gente de graça, de forma gratuita, a troco de nada. E essa oferta não é uma oferta enganosa, não é uma pegadinha. E o que é que Deus oferece para a gente de graça, de forma gratuita? A salvação. A minha, a sua, a nossa salvação é algo completamente, totalmente de graça, gratuita, a troco de nada. Porque pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. A salvação não é fruto das nossas obras, não existem méritos humanos na salvação, é presente de Deus. A glória é de Deus. É presente de Deus que a gente recebe pela fé em Cristo Jesus. A fé é como a mão que se estende para receber um presente. Isso é fé. Fé em Cristo Jesus. Mas eu não sei, talvez você não se sinta como uma pessoa precisando de salvação. Talvez você seja uma pessoa que se sente muito bem consigo mesmo. Você sente que não precisa ser salva, porque afinal de contas você não rouba, você não mata, né? Você aparentemente é uma boa pessoa, as pessoas parecem gostar de você, né? Tudo bem que você mente de vez em quando, mas nunca fez um mal terrível para ninguém, né? Tudo bem que você fala mal das pessoas de vez em quando, mas nunca desejou, né, um mal terrível para ninguém, né? Só para as pessoas ruins, né? Só para aquelas pessoas que falam mal de você, mas as outras pessoas não, você nunca desejou um mal terrível, né? E se esse é o seu caso, se você se sente assim como quem não precisa de salvação, por que não? Tudo bem, né? Aparentemente. Então eu preciso te dizer que você precisa sim. Precisa ser salvo, você precisa. Ser salvo do engano, do orgulho, da cegueira, da falta de conhecimento. Porque o Senhor, Ele declara na sua palavra que não existe uma pessoa, não existe um que não precise de salvação, nenhum. Todos vivem abaixo dos critérios encontrados na santidade de Deus. Ninguém consegue viver no padrão de bondade absoluta como vive o nosso Deus. Ninguém consegue. E você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem que você pisa na bola sim. Você sabe sim muito bem que é um pecador, que é uma pecadora sem condição nenhuma para lidar com os seus erros, sem condição nenhuma para lidar com os seus pecados, para viver segundo o padrão de santidade divino.
Mas talvez você não se sente como uma pessoa que não precisa ser salva. Muito pelo contrário, talvez você percebe sim a escuridão na sua vida. Talvez por muito tempo você tenha desejado ser uma outra pessoa, viver uma outra vida, apagar o seu passado. E se você tem plena consciência de quem você é, se você tem plena consciência do mal que você não quer, mas acaba fazendo, se você é uma daquelas pessoas que dizem, não, eu não tenho jeito, não tem jeito para mim. Se você é uma dessas pessoas, então talvez isso não faça para você o menor sentido, talvez não faça. Mas como assim? Você pode dizer, eu não fiz nada para merecer isso, eu não fiz nada para merecer bondade, eu não fiz nada para merecer esse presente. Como assim de graça? Eu não mereço, e eu sei que eu não mereço, porque eu sou uma pessoa quebrada. Nem todo mundo sabe, mas eu sei. Eu sei muito bem quem eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Eu sei que eu mereço castigo, eu sei. Nem eu consigo me perdoar por aquilo que eu fiz. Como assim? Como assim de graça? Isso parece ser bom demais para ser verdade. Como eu queria acreditar nisso. Se você é alguém que diz essas coisas, então deixa o Senhor te ajudar a acreditar. Mais uma vez, Romanos capítulo 4, versículo 5, palavras do Senhor. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas aquele que não trabalha, aquele que não fez por merecer, mas confia naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. E preste atenção no porém crê naquele que justifica o ímpio, porém confia naquele que justifica o ímpio. Queridos, a palavra ímpio vem de uma palavra grega que é usada até para descrever o próprio diabo. O diabo, por quê? Porque o diabo é maligno. O diabo é um ímpio. Ele é um ímpio. O ímpio é alguém que não tem reverência pelas coisas de Deus. O ímpio é alguém que não dá valor, não respeita tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. E o ímpio não é apenas alguém que tem um descaso por Deus, mas ele ativamente pratica o oposto de tudo aquilo que diz respeito a Deus. A pessoa ímpia é uma pessoa imoral, ela é uma pessoa que não dá ouvidos à consciência, é alguém que tem uma vida completamente desregrada, fora de controle. Aos olhos humanos, o ímpio é uma pessoa que não tem jeito, não tem solução. Quem olha para um ímpio, olha para uma pessoa perdida, injusta, mesquinha, egoísta, orgulhosa, fraca e envolvida por uma escuridão que parece não ter fim. Mas existem boas notícias. Existem boas notícias. O Evangelho é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Deus declara ser justo todo aquele que confia nele. Deus declara ser justo todo aquele que confia em Cristo Jesus.
Em Cristo Jesus, Deus justifica o vil pecador, Deus justifica o ladrão, justifica o assassino, o mentiroso, justifica o adúltero, justifica o homossexual, Deus justifica o crente, o pastor hipócrita, Deus justifica o ímpio. E a justificação é um ato divino, a justificação é um milagre que só Deus é capaz de realizar, só Deus. Declarar justo aquele que não tem justiça em si mesmo é um milagre do tamanho do Senhor. Somente Deus, sem deixar de ser justo, é capaz de declarar inocente aquele que não tem inocência. Somente Deus é capaz de tirar toda a culpa de uma pessoa culpada e carregada de remorso, sem deixar de ser justo, sem ser acusado de praticar a injustiça. Mas como assim? Como assim inocentar o culpado? Como assim declarar justo aquele que é injusto? Inocentar o culpado não seria um ato de injustiça? Como é que Deus pode ser justo inocentando o injusto? Como é que funciona isso? Tem uma história que ajuda a gente a entender um pouco do que houve, do que aconteceu. Uma história conhecida, e a história é mais ou menos assim. Havia um reinado, e esse reino tinha um rei muito querido, muito amado. E parte dos súditos desse reino dizia que o rei era um rei justo, e a outra parte dizia que o rei era um rei amoroso. E certa vez, num triste episódio, o filho do rei, a quem ele muito amava, transgrediu uma das leis do reino, e essa lei exigia que o transgressor fosse morto a chibatadas. E todo o reino então ficou num estado de suspense, porque o que haveria de fazer o rei? Parte da população dizia: não, embora seja o filho do rei, o rei haverá de ser justo e haverá de aplicar a justiça. E a outra parte do reino dizia: não, mas é o filho amado do rei, o rei não vai fazer isso com ele. Até que chegou o dia do julgamento, e aquele menino então ele foi trazido diante de todos os olhos, ele foi despido do seu manto real, foi levado ao madeiro e amarrado. E o carrasco então ficou ali de prontidão, apenas esperando a ordem do rei, porque diante das evidências, ele era culpado. E nessa hora o rei então, ele se levanta do seu trono e passa a caminhar na direção do menino e deixa o lugar de glória e de honra, e caminha na direção daquele que estava ali condenado. Ele tira a sua veste real, colocou sobre aquele menino que estava ali condenado. O rei o abraça e então diz para o carrasco para executar a sentença. E o rei então morre no lugar daquele menino. E assim a justiça e o amor deram ser cumpridos naquele sacrifício. Foi assim que o Senhor nos livrou da lei sem ser injusto. O castigo que nós merecíamos, Ele recebeu naquela cruz, para que o culpado pudesse ser inocente. Aquele que não tinha culpa alguma tomou o lugar daquele que merecia o castigo. E é por isso que a nossa salvação é gratuita, é de graça, porque alguém pagou. É de graça porque Deus pagou pessoalmente por ela naquela cruz em Cristo Jesus. Deus em Cristo Jesus pagou a nossa dívida do pecado, e todo aquele que crê
porém confia. A fé, a confiança faz do injusto uma pessoa justa. A fé faz do injusto uma pessoa justificada perante a santidade de Deus. As notícias são boas. Deus justifica o vil pecador. E se Deus pode justificar uma pessoa tão má assim, se Deus pode justificar um ímpio, Ele pode justificar a você também. Ele pode declarar inocência sobre a sua vida também. Basta você crer, basta você confiar no sacrifício de Cristo Jesus, basta você reconhecer que é uma pessoa que precisa, vazia, pobre, perdida. Basta você reconhecer tudo isso e aceitar, receber o perdão de Deus. Eu não conheço o seu pecado, eu não conheço o tamanho do seu erro, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o poder do pecado para condenar não é maior do que o poder da graça de Deus para salvar. O sangue inocente de Cristo Jesus tem mais poder para perdoar do que o seu pecado tem poder para te condenar. O poder de Deus é maior do que o poder do pecado. O poder da ressurreição é maior do que o poder da morte. Por isso alegrem-se, alegrem-se todos. A acusação do inferno não é maior, não tem autoridade maior do que a declaração que vem do alto e vai dizer: inocente.